Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Enda Podcast. Hoje praticamente temos como convidado o missionário David. Bem-vindo, missionário. Estou grato eu por estar cá neste canal, Ok? neste podcast, para assim contribuir dentro deste tema tão maravilhoso, Ok. o casamento bíblico. Certo. Sinto-me lisonjeado. Ok. E vamos em frente. Sim, senhora. Então, família, conforme eu ia dizendo, está entre nós o homem de Deus, o missionário do Senhor, mais conhecido por David Nin. Certo? Certo. David Nin. Certo. Este praticamente é missionário da palavra de Deus e que, por sinal, também está a cooperar aqui mesmo na nossa Zona do Longo, Certo. numa obra missionária. Então, o nosso tema hoje, família, vai basear-se num casamento, ok? E nós sabemos que praticamente a Bíblia Sagrada fala de que não é bom que o homem esteja só, não é? Far-lhe uma adjutora, uma auxiliadora, não é? Deixará o homem, seu pai, a sua mãe, unir-se. Quer dizer, são esses assuntos que nós dominamos sobre o casamento. Mas agora, recentemente, nós presenciamos o casamento de uma mulher casando a outra mulher. A cantora rap, Eva Rap Diva. Quer dizer, a Eva Rap Diva é uma cantora que casou, lá em Portugal, ela casou-se recentemente com uma outra mulher. Certo. Yeah. Então, nós vamos falar aqui do casamento bíblico. Falando do casamento bíblico, então o missionário vai aqui, né, fazer uma introdução. O que é o casamento, então? Bem, nestes padrões, né, casamento bíblico, é a união legítima entre o homem e a mulher, que nesta união desfrutam de privilégios e têm deveres para o benefício dos dois. Ok. Isto dentro dos padrões das orientações da palavra de Deus. Isto aqui é o casamento bíblico? Isso é um casamento bíblico. Fora disso, de fato, já não é um casamento bíblico. Ok. Certo? Fora disso, é só um casamento qualquer? Qualquer, Okay. não de acordo com os padrões que Deus orienta. E quais são os padrões que Deus orienta em termos de casamento? Bem, a própria definição já tem aí elementos fundamentais, que é esta união entre a mulher e o homem, sexo, nesse caso, sexo opostos, nesse sentido. Claro. E, de facto, não é que tem privilégios, tanto faz a mulher desfruta dos privilégios, como também o homem, e deveres, não é? Deveres que tanto faz a mulher e o homem tenham dentro desses padrões. Para que assim eles conseguem desfrutar dos privilégios e cumprir os deveres, é preciso as orientações da palavra de Deus. Ok. Então, primeiramente, é preciso ter Deus no meio, não é? No meio dos dois. Terem Deus no meio dos dois, de fato, e eles vivem pela fé na obediência às orientações da palavra de Deus. E atualmente, falando sobre o casamento, como é que o missionário David tem constatado, tem verificado os casamentos atuais, principalmente na nossa sociedade angolana, têm sido de acordo aos padrões bíblicos ou nem por isso? Olha bem, infelizmente não tem sido né, de acordo com os padrões bíblicos, e é uma verdade que de fato tem muito a desejar. São situações que temos ouvido, visto, né, casais sofrendo grandes consequências, tudo isso por causa da desobediência das orientações da palavra de Deus. Okay. Então, desta forma, nós podemos ver que através dos seres humanos, como posso dizer, não se adequarem às orientações da palavra de Deus, não têm desfrutado dos privilégios deste mesmo elemento fundamental para a sociedade. Não é? Infelizmente, digamos que hoje famílias destruturadas, sociedade destruturada, crianças abandonadas, o adultério se multiplicando, as traições, são todas as consequências que estamos a ver no meio da sociedade, não só aqui em Angola, né, mas também como em outros países, porque de fato não vivem um casamento bíblico, um casamento de acordo com as orientações da palavra de Deus. Okay. É difícil, eu digo que é difícil e é impossível desfrutar os benefícios do casamento conforme o Senhor Deus deseja, sem seguir as instruções da própria palavra. Ok. Então, vejamos que hoje há muitas consequências, porque de fato a humanidade, os seres humanos não têm olhado para esse elemento fundamental, esse ministério tão relevante, tão importante, tão crucial para que
haja uma sociedade bem alicerçada. Porque destruir a família, destruir o casamento, está destruindo uma sociedade. A sociedade a ser destruída. Certo? O missionário da Bíblia. Não se pode falar do casamento sem tocar no aspecto namoro. No entanto, para que haja casamento é porque houve namoro. Exatamente. Assim sendo, qual é a fase? Acredito que essa seria uma das primeiras questões. Qual é a fase ideal para a juventude namorar para depois casar? Exatamente. Bem, nós estamos a falar sobre casamento bíblico. Exatamente. Dentro desses padrões da religião da palavra de Deus. E essa é a verdade, né? Hoje a palavra namoro, infelizmente, a sociedade tem influenciado, tem pegado tem usado, tem entendido mal esse termo. Namoro. Sim, porque hoje em dia, quando se fala de namoro, socialmente falando, olha, na hora eu estou a namorar o fulano, estou a namorar o fulano. Quer dizer que namoro já é sexo. Infelizmente, essa é a verdade. Socialmente falando, já é isso, mas namoro não é sexo. Bem, o namoro não é sexo. Não. Mas também, isso é um termo, é uma expressão que o mundo, não é, aqueles que não professam fé cristã, aqueles mentores, trouxeram essa realidade na sociedade com certos objetivos. Quais objetivos, por exemplo? Esses objetivos, por exemplo, é para destruturar mesmo o próprio casamento, primeiramente, é para levar as pessoas a desfrutarem daquilo que de fato só se desfruta dentro do próprio casamento. Que é o sexo, no caso. Exatamente. Então, isso também é de uma forma que tem grandes consequências, como, por exemplo, a gravidez indesejada. Isso é fruto. Exatamente. Gravidez precoce, influencia na prostituição, também no próprio adultério, não é? Porque elas entendem muito mal o que é o namoro. Tem muita coisa para falar sobre esse ponto. Sim. Não, mas eu questionei mesmo isso exatamente por causa do casamento. Não se chega ao casamento. O namoro, bem, o namoro, automaticamente o namoro, para já quem é casado. É para casado, não é casado. Calma. O namoro é para? Exatamente quem é casado, não é para quem não é casado. E os que não desfrutar dessa realidade, certo? Então quer dizer que quem não é casado não namora? É isso? Bem, a questão não tem a ver com isso, porque a questão é o termo, não é? É o termo que nós às vezes entendemos muito mal e aplicamos muito mal. Então tenta descodificar um que namoro é o quê? Bem, digamos assim, que namoro, não é? Namoro é, digamos que hoje, para nós, vamos falar que é o pré-casamento. Namoro é o pré-casamento, mas só que isso naquilo que, de fato, a sociedade nos influenciou, nos instruiu. Mas o namoro não é só apenas isso, que é onde eu digo, não é a fase de preparação para o casamento. Então, mas de fato não é essa a verdade. Então, olha, nós podemos ir a vários pontos para definir esse mesmo termo namoro. Não é? Podemos dizer que é questão de namorar, é questão é o romantismo, é questão de compartilhar, desfrutar, é questão de desfrutar desses privilégios. E isso, digamos que é para aqueles que de fato estão dentro do casamento. E qual é a idade ideal para namorar? Para namorar, não, nós conhecemos de forma do jeito normal que o namoro é a fase de se conhecer, preparação para o casamento. Qual é a idade, visto que é esse conceito que nós temos, qual é a idade ideal para poder namorar e entrar no casamento, para darmos sequência com o nosso tema, que é o casamento bíblico? Em alguns minutinhos só. A fase ideal para poder namorar. Bem, primeiramente, não posso aqui dizer que há uma fase ideal para começarmos. Então não há uma fase, não há uma idade, não há uma idade. A questão fica, se eu dizer que há uma idade, eu poderia errar, certo? Mas a questão é nós olharmos para as qualidades, não é? A questão é namoro, é isso que você dizer? Sim. Namoro e entra já para o casamento. Sim, porque a fase inicial é o namoro, depois vamos para o casamento. Bem, o que acontece? Primeiro, existem qualidades para poder não estarmos numa fase de preparação para entrar na questão do casamento. E na nossa cultura, nossa lógica, de fato, os nossos familiares, nossos responsáveis, nossos pais, eles não é que têm essa
essa responsabilidade de poder Claro. analisar se já estamos preparados para poder entrar Ou não. nesta fase de pré-casamento ou não. Ok. Então, creio que esse é o fundamental. Ter responsabilidade. Ter as qualidades, né, para Qualidade. entrar essa própria realidade para a definição de casado. Então, agora, quando dizemos que o que o mundo hoje ensina, o que diz hoje a sociedade sobre namoro, não é essa libertinagem, não é? Então, essa libertinagem. Sim, conforme o mundo ensina hoje, não é? O mundo ensina de namoro, essa libertinagem, Ok. de cada um vai desfrutar, que que entender, quer já. o próximo, ou alguém de sexo oposto, sem a responsabilidade, conforme o mundo hoje ensina, isso é errado. Quer dizer, se desfrutar, conheceram numa festa, vão se arrastar normalmente. Bem, Então, namorar já. exatamente, estão a desfrutar desses privilégios que só se goza dentro de um compromisso Sério. sério, exatamente, de conforme está a definição, que é a união legítima. Ok. E nessa união tem que existir legitimidade. Exatamente, tem que ver exatamente conforme a lei orienta. E hoje já não. Então, por isso que digamos que esse termo namoro não é, foi mal empregado e infelizmente não é, tem trazido grandes consequências. Ok. Então, porque de fato é um assunto que se desfruta dentro do casamento. Muito bem. Não fora do casamento. Ok. Certo, bom. Família, nós estamos aqui em conversa boa, em um grande diálogo com o homem de Deus, missionário Nima, e o nosso tema é casamento bíblico, ok? Este é o nosso tema. Então, se estás a acompanhar o nosso podcast no YouTube, deixa teu like, deixa a tua sugestão, o teu comentário. Se estás a acompanhar via páginas no Facebook, também deixa aí as tuas reações, os teus comentários. Se puder partilhar, partilha ao máximo, que o tema está mesmo interessante. E tu que estás ali em casa, já és casada, já és casado, já namoras, achas que sabes muito sobre este assunto? Então vamos aprender e vamos contribuir aqui com este tema, que é o namoro bíblico, ou o casamento bíblico, exatamente. Então, missionário, dando continuidade ao nosso tema, o casamento bíblico, quais são as consequências educacionais? Quais são as consequências educacionais que podemos ter se nós não seguirmos a par e passo o casamento bíblico, principalmente na educação dos filhos? Quando uma sociedade não é bem instruída, não é educada neste elemento fundamental para o bem social, para o bem do ser humano, então de fato vamos colher várias consequências. E nós, segundo a nossa cultura, se possa dizer, nós já temos esse hábito de poder educar, educar os nossos filhos, a geração vindoura ou a presente, para saber lidar com essa mesma realidade. Ok. Então, há muitas consequências que que a humanidade pode vivenciar, como, por exemplo, uma delas que é a pressão emocional. A pressão emocional. Desequilíbrio também, digamos, desequilíbrio emocional, certo? Consequências, por exemplo, brigas dentro do próprio relacionamento, do próprio lar, certo? Um cidadão que não está em condições para contribuir para o bem-estar da sociedade, trazendo responsabilidades sobre a sociedade nessa senda, em que aqueles que têm a obrigação de responder por essa tarefa não assim façam, como por exemplo, quando um homem entra numa relação sem uma educação, sem essa instrução, sem estar preparado, ele não está em condições para apoiar a família, apoiar os filhos e até levar mesmo a questão de ter um filho com uma má educação. E um filho com uma má educação, automaticamente, estamos a levar um cidadão, um ser humano dentro do meio dos outros, ou da sociedade, que não está em condições para poder contribuir para o bem-estar da sociedade. Então, de fato, cremos nós que há muitas consequências se não optarmos pela educação deste fundamento principal
que é o casamento. É preciso que olhamos para este elemento como algo muito importante, Claro, algo de base, algo que tem muito a contribuir para o bem-estar da sociedade. claro. Porque um casamento, uma família destruturada, um casal que não tem formação, não está preparado para lidar com essa realidade, esse mistério de casado. Então, é uma nação, é uma sociedade, é um povo com tantos problemas e tantas consequências para vivenciar. Muito bem, missionário, e falando sobre os papéis que cada um dos cônjuges pode exercer dentro do casamento, qual é o papel do esposo e qual é o papel da esposa dentro do casamento? Porque nós estamos a viver uma época, né, em que os papéis estão invertidos, não é? Porque um ainda passa o dia em casa a dormir e a esposa do ainda que vai trabalhar a procurar o pão. Mas enquanto que a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que do teu suor comerás o pão. O homem deve ser o provedor. Mas como é? Estamos a ver isso já de algo deturpado. Certo. O papel começa quando o homem seja homem e a mulher seja mulher. Exatamente. É a lei do Deus chegar. Exatamente. É essa a verdade, né? Que o homem é aquele que de fato tem as próprias qualidades para poder gerir, dirigir a família, sim. como o equilíbrio emocional, digamos assim, sabe gerir as suas emoções, é aquele que de fato dirige, né, a família de acordo com os padrões que Deus vai orientando. É fundamental trabalhar para esse elemento, ser digamos, nós muito mais profundo, vamos à questão de olhar para alguém, tem que ter a qualidade de um provedor, de um profeta, aquele que está aí para instruir a família nos caminhos da palavra. Tem que ter aquela capacidade de amar a esposa. Então, de fato, para o homem precisa de ter aquelas qualidades adequadas para cumprir o papel adequado dentro do seu próprio relacionamento a dois ou dentro do casamento. E assim também vice-versa, que a mulher também tem que ter mesmo essas qualidades de mulher para assim contribuir. Porque, de fato, mas quais são estas qualidades de mulher? Não é? Boa pergunta. Sim. Quais são essas qualidades de mulher? É bem verdade que sim. Hoje é difícil olhar para isso, mas talvez falamos que a mulher não é, ela tem que ser alguém que está lá para poder arrumar a casa e tudo mais. Será que são essas próprias qualidades da mulher simplesmente? Exatamente. De uma forma muito mais simples e clara, a mulher tem que entender que ela tem que ser o suporte da paz também. O suporte? Ela tem que ter essa qualidade de poder também transmitir a paz dentro do lar. A mulher. Não. Agora, porque nós temos visto mulheres que praticamente são rádio 5. Não é? Ao invés de tranquilizar, são as que mais ladram dentro do lar. Esse é um grande problema, porque o que acontece aqui é que, infelizmente, não é, a questão de os dois, infelizmente hoje a sociedade levou-nos a entender essa realidade que a mulher não é família e o homem não é família. Então a mulher não é família. Exatamente, isso também cria uma divergência. Isso também é quer dizer, as pessoas estão entrando mas isso é um africanismo que praticamente é por sermos africanos e de acordo com os nossos hábitos e costumes, estamos a dizer que a mulher não é minha família, o homem não é minha família, ou então... creio que até não tem a questão de ser africano, angolano, mas é a realidade da humanidade, do pecado. Ela não vê, de forma geral. De forma geral, por mais que digamos que aqui em Angola temos damos mais essa ênfase a essa realidade, mas digamos que isso é através da realidade do pecado que influencia os seres humanos a não olharem da mulher, do seu esposo, como alguém que, como está lá, é dito que uniram-se e tornam-se uma só carne. Então, de fato, essa ideia também já contribui um pouco nessa própria realidade das mulheres serem, né? Aquelas que talvez elas são muito mais assim briguentas, não é? Não digo todas, algumas, aquelas que não têm aquelas qualidades de poder também gerir as suas próprias emoções, não é? E vão influenciando o ambiente, né, de guerra dentro do próprio relacionamento, porque eles dois já vêm com essa mente
preparou que não, a mulher, é para o marido, é para se deixar, eu também já tenho que já vem com uma defesa já. Quer dizer, está dizendo que está rigoroso, mas já tem um plano bem, já tem outras ideias. Isso, então, de fato, isso não é louvável. Não é louvável, não, isso não ajuda na relação. Não ajuda, dificulta, porque então quando a pessoa entende que esse corpo, o meu esposo pertence a mim, é a minha metade, então como é que fica? Será que uma pessoa, nós, por exemplo, digamos eu ou qualquer pessoa, será que ele vai fazer o seguinte, vai pegar o seu pé e vai maltratar o seu pé? Não dá. Vai maltratar a sua mão, a sua cabeça? Não, ele vai fazer de tudo para poder contribuir. Certo. Então, quando a pessoa tem essa realidade de dizer que não, todos, o parceiro, ela pertence a mim. Então, de fato, eu farei os possíveis de contribuir para o bem do meu parceiro, da minha parceira. Exatamente. Então, é preciso ter essa consciência, como, por exemplo, o esposo vai, não é? Vai trabalhar, vai procurar o pão, vai cumprir com essa missão do provedor, certo? E lá ele vai encontrar muita pressão, vai encontrar muitas dificuldades, muitas situações complicadas. Então, ele precisa de chegar em casa e encontrar alguém que abrace, alguém que dê aquele consolo, porque, amado, o casamento, digamos que é uma das unidades que podem contribuir, não é? Para o bem-estar do homem ir à luta. Exatamente. Ir à luta. Exatamente. Então, se eu já enfrento guerra fora, quando chego em casa, mas outra guerra é complicado. É por esta razão que praticamente as pessoas tendem, né, a separar-se. E ainda, biblicamente falando, a separação é certa ou não? Depois do casamento, é possível, dentro do lar, existir separação ou não? Olha, biblicamente falando, ou teologicamente falando. Essa pergunta é muito boa, né? Porque há vários pensamentos, até dentro do âmbito da cristã. Há muita gente que discorda, alguns discordam, dizem que não pode haver separação, outros dizem que não pode haver separação, então há muita divergência nessa própria. Mas qual é o parecer do missionário? Bem, não vou dizer o meu parecer, mas o que a Bíblia fala acerca desse assunto. Teólogo, pode falar. Bem, a questão é o seguinte: nós podemos encontrar os padrões que a Bíblia fala acerca da questão de separação. Ela dá dois ou três elementos fundamentais para isso. Quais são? Como, por exemplo, digamos que Jesus falou para aquele a questão do adultério. O adultério. Exatamente, o adultério, não é? Quando há uma terceira pessoa dentro do relacionamento do casal, então, de fato, há essa oportunidade, de separar. De fato, de separar. Então separar. Não é da vontade de Deus. Existe vontade de Deus, existe permissão. Claro. Então, Deus não quer que haja separação, isso não é da sua vontade, mas Ele pode permitir. Pode permitir. Então, que haja separação. Exatamente, porque a terceira pessoa dentro do casal, nesse caso, digamos assim, ela tem grandes consequências. O adultério, automaticamente, ela traz grandes consequências dentro do casal. Mas muitas consequências. Por exemplo, uma das consequências que pode haver. Exatamente. Na existência de um amante ou de um amante. Porque isso é recíproco. Exatamente. Sim. Exatamente. A ideia não é no geral. Claro. Não é a questão. Há muitas consequências. Uma delas é a questão de que ela também atinge, ou ela quebra aquela ala espiritual do casal. Abre uma porta aberta para espíritos malignos dominarem aquela própria família. Então ali há mais um risco espiritual do que social. Não, isso funciona de qualquer forma, social, isso biológico, assim, prejudica a nossa fisionomia também, tem essa consequência também, emocional, tem muitas consequências, destrutura a família, os filhos, quer dizer, ainda que é algo muito importante na questão da cena espiritual, por mais que alguém não apanhe, mas automaticamente há um peso espírito daquela própria casa. Mesmo sem o homem apanhar, sem ninguém saber, a mulher traiu, o homem traiu, mas há um peso espiritual, uma maldição que a pessoa
Ninguém é sensível sempre. Alguma coisa está mal. Exatamente. Brigas desnecessárias. Porque a questão fica, nós somos seres humanos. Sim. O homem, nós cabe a mulher, digamos, somos seres humanos. E não conseguimos automaticamente dividir as nossas emoções com duas pessoas na área emocional ou na área assim, de relação, não é mais profunda a dois. Não temos essa capacidade, então vamos ferir sempre a um lado. Certo. Por mais que alguém apanhe de uma forma emocional, a pessoa vai se sentir isolado. Porque essa pessoa vai ter que prestar a sua atenção, a sua dedicação emocional a outra pessoa. E outra vai sempre falhar. Então, de fato, é só mesmo um homem e uma mulher. Não está dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem, não é isso. Então, há muitas consequências nesta senda, mas de acordo com a Bíblia, não é? Deus abre-se uma exceção porque aquelas consequências, o que Deus permite é porque ela lembra das consequências. Mas se entre os dois, não é? Alguém apanhou. Depois, não, vamos passar. Se quiser ultrapassar isso, então, de fato, isso é um casal. Mas agora, dicionário, agora, há casos, eu já presenciei situações de que o parceiro foi pego no ato de adultério. E depois a esposa levou o caso na direção da igreja e tudo mais. Vamos resolver tudo mais. E o pastor, ao obrigar o casal a permanecer, não, o que Deus uniu, ninguém separa. Não podemos separar, não pode separar. Mas você vê a irmã fala, não quero mais. Exatamente. Agora, aí surge um conflito. Mas mesmo assim ainda vamos. Aí já não há paz. Bem, exatamente. É pela verdade que há pastores que, que eles tentam influenciar essa realidade, mas é preciso nós sermos bíblicos. A intenção seja boa do pastor, porque nós como líder eclesiástico, não desejamos que haja separação. Até nós lutamos no máximo para que o casal se mantenha firme, né? O casal se mantenha unido por várias situações que de fato eles atravessam, até mesmo essa realidade. Nós como temos esse desejo, mas o que importa é nós velarmos pelaquilo que diz as Escrituras Sagradas e também pela paz do casal. Agora, quando não há paz, não há concordância. Exatamente. É que de fato não é, o Senhor nos permite, né? Deus permite assim que, a não ser o adultério. Eu porém digo assim, o homem não pode, ou seja, como está lá escrito em Mateus 19, né, verso a seguir, diz cerca disso, que diz que o que Deus uniu, acho que esse Deus não se faz, do mais, por ali, e depois vai dizendo que o homem não pode separar de qualquer motivo, a não ser que seja por motivo de adultério, né? Exatamente, então ele permite nesse caso, né? Boa, nessa proteção, certo? Então, e também, se deres conta, Paulo também fala acerca disso, que por mais que o contexto é na questão de alguém casou um parceiro, né, que não professava fé cristã, ou também uma parceira não professa a fé cristã, então ele diz que se esse parceiro não querer abraçar a fé, então de fato o outro tem o privilégio ou tem essa oportunidade de poder separar. Exatamente, separar. O irmão não quer submeter-se a essa fé cristã. Então há vários motivos, por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro histórico, nós podemos encontrar que também Deus permitiu os homens deixar as mulheres que eram de outras nações, que eram aquelas que eram pagãs, fala o texto de mulheres estranhas. Exatamente. Então, por quê? Porque então, todos aqueles que não... aí já estaríamos a falar do tempo da lei. Aí é tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça. Não é, então? A graça, quando falamos do tempo da lei, tempo da graça, bem, temos que saber desfrutar a graça e temos que saber interpretar a lei. Vamos ter muitos problemas. A graça, então você vai adicionar a própria graça. Está mal a própria lei. Exatamente. Então a questão fica ainda isso funciona, jogo desigual. Então temos que abraçar aqueles, porque elas estão nas consequências. Não é? A questão é nesse sentido, de fato. Pessoas que não professam a fé cristã têm muito a dificultar a fé daqueles que de fato querem seguir a Cristo. Claro. Por essa razão que há essa permissão de poder haver separação. Então há vários pontos que a Bíblia vai falar sobre acerca disso. Então nós não podemos fazer uma ideia
simplesmente pessoal, mas temos que abraçar aquilo que diz a Bíblia. Por exemplo, se a mulher for daquela que professa ou pratica a feitiçaria, Ok. como é que fica? E Eu descobri que ela, sim, que ela é bruxa. Não, mas você não pode separar. Não, há casos que tem. Não, nesse caso eu descubro que a esposa é das trevas. boa, é bruxaria, é ambulância mesmo. Exatamente. Então devo já dar a conhecer aí a Tem procedimentos para seguir acerca disso, antes de poder separar. Certo? Um aconselhamento. Então, primeiramente, vamos levar a própria, se for na questão da igreja, ou a igreja, a família, vamos à igreja, vamos ter mais condições, aconselhamento adequadas para seguir esse processo. Ok. E eu creio que o processo vai se passar, mesmo que a parceira, a pessoa que pratica esse ato, arrependa-se e deixa. Esse se não quiser arrepender, não quiser deixar a prática, então, de fato, eu tenho o direito de me separar com essa pessoa que pratica ato que não facilita, não há nenhuma entrevista extrema. Não andam juntos, não tiverem. Mas aí também onde a esposa é bruxa, e vocês têm comunhão, na qualidade, têm tido intimidade, aí já houve algumas transferências. Bem, a questão olha, sobre esse assunto, porque nós conseguimos entender e perceber que a intimidade, né, o sexo é algo espiritual. E por ser algo espiritual, é por esta razão que é perigoso envolver-se, por exemplo, sexualmente com qualquer outra pessoa, a não ser a tua parceira na qualidade de ser casado, porque isso vai, quer dizer, podes ganhar demônios por causa do envolvimento. Na qualidade de ser algo espiritual, né? Você ganha maldições hereditárias. Eu, por exemplo, já presenciei um testemunho de alguém que disse assim: eu praticamente, quando namorava a fulana, tá vendo? Eu namorava a fulana, a minha vida só era mesmo maldição, nunca tinha sorte de trabalho e tudo mais. Mas desde que deixei a fulana, agora estou com a fulana, consegui emprego e tudo mais. Então, nessa vertente. Da questão das consequências, das maldições, daquela pessoa que de fato se envolve com alguém que pratica feitiçaria, na questão da inocência, nós temos que entender que muitas vezes Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele vai nos despertando. Antes de podermos chegar até esse ponto de desenvolver uma pessoa, Ele vai nos dar um certo sinais. Só que nós, às vezes, aquele desejo do pecado, às vezes pela cegueira, às vezes por sermos guiados pelas emoções, estamos sujeitos a entrar nessa mesma realidade e a vivenciar as próprias consequências. Mas quando chega o momento da pessoa descobrir a verdade, Deus assim poder o livrar, não é? Então Deus vai ser responsável de poder purificar, santificar, nos libertar de toda maldição, o laço que de fato aquele que professa a fé cristã, não é? Se deparou com essa mesma realidade. Ele vai poder fazer um livramento, uma purificação, quebrar altares, então, enfim. Muito bem. Exatamente. Enfim. Vamos dar continuidade ao nosso tema. E há um outro aspecto de caráter importante que tem sido também bicho de sete cabeças na nossa sociedade. Quando se fala de casamento, não é? Praticamente nós, no Jardim do Éden, né, a Bíblia fala de que Deus proibiu para que Adão e Eva não comessem ou não tocassem no fruto. E uns já chamam de fruto proibido. E quando vem essa expressão fruto proibido, a ideia que aparece na sociedade é Deus estava a proibir sexo. Qual é o parecer do missionário? Aí não é fruta de fruta, uns dizem maçã, outros dizem é comentar. Olha bem, aí, infelizmente, as pessoas elas pegam assuntos bíblicos e não têm respostas que a Bíblia própria traz. Elas pegam assuntos bíblicos e trazem respostas de acordo com seus próprios entendimentos. Isso é errado. Não, então, se irmos na Bíblia, não é, ela nos afirma que não é o sexo, porque antes, não é? Quando Deus vai poder, o livro de Deus vai descrever sobre Deus fazendo, né, começando a descrever sobre a criação do universo, dos seres vivos. Vemos que Deus vai falar, né, que passamos a nossa imagem semelhante, que vai fazer, depois dizer que mulher e homem, depois vai dizer que não multipliquem, não é? Claro. Exatamente. Então aí está a dar a questão do multipliquem-se de Deus, aí é uma palavra sexo. Exatamente, porque o sexo também é um dos elementos de reprodução.
Tudo bem? Claro. Aí nessa senda, então Deus já permitiu isso. Então não tem a ver com a questão da fruta ser o sexo. Ok. Antes de podermos ter mais assuntos que possam, e depois, né, que possam explicar de acordo com o livro de Gênesis, né, em diante, versículo, capítulo 2 em diante, falar sobre isso. Ela é muito clara sobre falar que tipo de frutas são essas. Ok. Não está apenas aqui a falar apenas, não, digamos, ela está a falar sobre não as árvores que de fato não fala sobre sexo. Lá está lá de uma forma específica, Ok. não é sexo. Então, de Claro. fato, digamos que este pensamento é um pensamento muito errado quando está dizendo que é sexo ou é maçã. Ok. Nem é maçã, nem é sexo. Primeiramente porque antes do homem não é, comer, Deus já abençoou e disse que sejam fecundos e multipliquem, não é, a terra. Então, de fato, isso é uma verdade que aí temos provas que não é o sexo de uma forma bíblica. Claro. Também não é a maçã, porque no livro de Gênesis também encontramos isso no capítulo 1, creio eu, versos 29 a 30, fala sobre o alimento que Deus considerou ao homem. Toda árvore frutífera, árvore que dá semente, não é? Exatamente. E dessa forma, se você vai para aqueles que estudaram agricultura, vão trazer, não é, conteúdos profundos que a maçã vem da árvore da macieira, que ela é algo que de fato tem aí a sua semente e dá para poder trabalhar na terra. Exatamente. Então já não é a maçã. Sim, porque a maçã, de acordo com a Bíblia, é uma árvore que dá fruto para o alimento do próprio homem. Então Deus permitiu, Deus de fato criou essa fruta para o homem desfrutar como alimento. Ok. Então, primeiro ponto. E no livro de Gênesis também 2, creio, versos a seguir, entre 8 a 9, fala sobre ela vai escrever as árvores. Árvores para alimentos, não é? Árvore do conhecimento do bem e do mal, e árvore, não é? Árvore que dá fruto, né? Da vida, acho que é a árvore da vida. Ela tem essas, ela é específica. Não está lá a palavra que é o sexo proibido, como é que os vídeos, não está lá essa cabeça. Então, de fato, cremos nós que é bem verdade que isso são ideologias muito erradas que o mundo tem trazido para querer questionar, combater as verdades bíblicas, por com tantas intenções para ir contra a verdade. Certo? Sim. Tá bem, então nós estamos aqui, conforme eu ia dizendo, estamos aqui em conversa boa com o nosso missionário David. Família, o assunto aqui está picante e a outra questão, ainda falando sobre o casamento bíblico, é tocar no aspecto finanças, não é? Não se pode falar de um lar sem tocar no aspecto lombongo, dinheiro, certo. Já vai. Então, como é que deve ser o gerenciamento do capital financeiro, do dinheiro dentro do casamento? Certo. Tem que ser só o homem a gerir? Tem que ser só a mulher a gerir? Porque nós temos constatado lares em que o homem ganha um determinado salário e a mulher não sabe quanto é que o homem ou o esposo ganha. Hoje em dia já temos há lares que o marido trabalha, a esposa também trabalha, então cada um com o salário dele. E aí ninguém sabe quanto é que o outro ganha. Né? Certo. É certo ou não é? Como é que deve ser a gestão financeira dentro do casamento? Bem, isso tudo hoje nós estamos formados de acordo com certas ideologias erradas e infelizmente por falta de conhecimento muitos colocam isso em prática, mas não é adequado. Por isso é que falamos na definição, casamento não é a união legítima em que todos tenham esse direito de desfrutar de todos os privilégios, todos no casamento, e tenham os mesmos deveres de poderem contribuir para o bem do outro, do próximo, do seu parceiro, da sua parceira. Então, de fato, é até ali. Então, primeiramente, temos que olhar na questão de, dizendo assim, das responsabilidades da mulher ou também do próprio homem. Mas chega até esse ponto de que não, de fato, às vezes... Nesse caso, quem gasta menos, quem gasta mais, quem é bom na gestão, quem é mau na gestão. É preciso fazer esse estudo de viabilidade, certo? Exatamente, faz esse estudo de viabilidade nesse caso. Mas isso faz-se já dentro do casamento ou no namoro? Boa, questão do namoro, e digamos que outra vez essa expressão namoro que eu queria que usasse muito aqui. Não, mas tá bom, a questão bem,
deixa eu só dizer o que há pouco me perguntava há pouco, na questão de como gerenciar isso do capital. Boa, dentro do relacionamento, do casamento, não é? É preciso entender que hoje, infelizmente, as pessoas entendem muito mal quando falamos que eu sou um homem, às vezes quero usar esse próprio poder de que não, eu sou homem, eu sou cabeça, eu quem mando, eu quem não mando. Isso é falta de sabedoria. É falta de sabedoria, então. Todo homem que de fato diz assim, ele chega ao ponto de entender muito mal essa expressão, eu sou cabeça, eu sou dono, eu quem mando, você não tem direito, faz espaço. É falta de sabedoria. Porque um sábio entende que ele é um ser limitado. Ok. E também um sabe aquele que procura ouvir, não é mais vale dois do que um. Certo. Nós temos um lado, falamos acho que é metanoia, acho que temos um lado limitado, assim posso dizer. Ok. Então, às vezes, a parceira tem esse discernimento, esse lado, ela consegue me ajudar nessa tendência. Então, quero dizer que nesse ramo aqui de finanças, dentro do relacionamento, é algo que é negociável. É algo que temos que conversar, sentar. Ok. E ser cabeça, ser líder, ser sábio. Não é dizer que eu mando, eu faço, não. Às vezes é reconhecer nossas debilidades e reconhecer aqueles que têm as qualidades para gerir esse assunto. Eu não quero além de ser esposo, pai de família, também tem que ser líder dentro do lar. Sim, exatamente. Essa é a função do homem. Ser líder. E não chefe. Não chefe, não aqui tirano, não ser aqui ditador, não ser aqui dizer pronto, eu faço, desfaço e tudo mais. Porque todo mundo tem privilégio, tem direito para disputar dentro dessa relação. Então o dinheiro não é só para o salário, é preciso que eu entenda que o salário não é só do homem, o salário é de todos. O salário é do homem. É da mulher, é dos filhos, é para mim. Logo, tem que existir saber responsabilidade para gerir exatamente este lado. Mas, no caso de existir uma má gerência, quem paga? Todos, aí é que está, todos saem nessas todos sofrem estas consequências. Essa é a verdade que faz dizer que de fato o homem, ou tem que fazer a mulher, não pode ter essa consciência de que não, eu ganho X, ganho mais do que meu esposo, ou ganho mais do que minha esposa, ou eu tenho trabalho, então tenho que fazer, desfazer, não. Porque todos têm deveres para cumprir dentro dessa instituição maravilhosa estabelecida por Deus. Então a finança é um compartilhar, não é apenas algo que é algo pessoal, algo secular, não. Dentro da relação às finanças é algo temos que compartilhar, temos que ser claro. E olhar na questão de que também, de fato, tem bênção. O que é que tem bênção? Quando você sabe gerir as finanças de uma forma justa, dentro da relação. Mas também a justiça ali. Quando você gere mal as finanças dentro da relação, dizendo que eu que ganho mais, eu quem tenho seu poder, eu que sou doutora, nessa da mulher, eu já vai estar doutora, isso é muito bom. Não é eu que ganho mais do que meu esposo, então eu faço o que faço e tudo mais. Está sendo justo a gerir esse departamento de finanças. Então temos que ter justiça financeira dentro do relacionamento, porque atrai bênção também. Amém. Atrai bênção também. Então, missionário David Nime, a conversa aqui está agradável, mas já lá se vão 40 minutos de conversa e então digo que o nosso tempo aqui voa, não é? Porque senão podemos ficar aqui 2 horas e tudo mais, isso é podcast. Família, estamos na reta final da nossa programação, mas antes disto, eu gostava de que deixassem os vossos comentários, as vossas reações e que se inscrevessem no nosso canal do YouTube, assim como seguissem também as nossas páginas aqui no Facebook. Então, eu gostava praticamente que o missionário David Nime deixasse para vocês ali em casa, para nós, nesse caso, um conselho a respeito do casamento. Qual é o conselho que o missionário David Nime deixa para aqueles que ainda não são casados e pretendem casar, para aqueles que não são casados e não pretendem casar? Vocês estão entendendo? Para aqueles que são casados, ou para aqueles que não são casados querem casar, para aqueles que não são casados não querem casar. Exatamente. Porque olham que a mãe e o pai estão sofrendo por um casamento. E para aqueles que já estão no casamento, mas estão a ver lá fome. É para 3 grupos aqui. Essa aqui é forte. Primeiramente, não é? Dizer que. Primeiro eu gostaria que mandasses mesmo ainda o conselho para aqueles que não são casados, mas querem casar.
Boa, certo. Creio que, né, que esta realidade é um propósito divino. E esse é um dos grandes objetivos também, creio, da parte de Deus, formar a família. Amém. Eu creio que é uma das grandes responsabilidades, uma das grandes metas, um dos grandes objetivos de nós podermos alcançar, que é mesmo casar. Então, de fato, creio que nos 100% da humanidade, né, talvez hoje temos muitas ideologias que estão a querer contradizer isso, mas dos 100% eu creio que nos 80 e tal, 90, vão passar por esse processo. O casamento. E qual é o conselho? Exatamente. Então, neste caso, é que o conselho é entrar neste elemento preparado. É uma coisa muito séria. E hoje muitos estão a sofrer grandes consequências, não é? Por não entrarem preparados neste ministério. Que é o casamento. Amém. Então é preciso a pessoa ter as qualidades adequadas para que assim possa contribuir dentro do casamento. Sem a preparação, digo que é verdade que vão sofrer as consequências, vão sentir o peso dessa realidade, certo? Não é algo fácil. Não é algo fácil. Vamos da experiência. É uma realidade, né, que é um ponto em que o diabo mais ataca. E imaginemos entrar numa guerra, numa situação, não é, que o adversário está lá como alguém para tirar a nossa alegria nesse ponto importante que é o casamento. Sim. Sem estar preparado é arriscar demais. É arriscar demais. Não vamos ser dados pelas emoções. Então, para aqueles que vão entrar nessa missão, nesse ministério, é uma missão. Não pode ser dado pelas emoções apenas, mas procura qualidades para entrar nesta mesma relação. Saber distinguir a pessoa que vai viver contigo. Porque, de acordo com a Bíblia, Deus não é da sua vontade, que haja separação. Uma coisa é permitir, uma coisa é Deus ter a vontade, que ele não tem vontade que os homens separam. Exatamente. Então, você vai escolher alguém que, de fato, vai desfrutar de todo o teu tempo de vida, praticamente, aqui na Terra. Imaginemos, então, a nossa escolha até de um parceiro, de uma parceira, é muito fundamental. E os requisitos que o mundo hoje nos influencia, nos ensina, não são adequados. É preciso irmos nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque é a palavra de Deus, porque é a palavra daquele que consagrou, que preparou, que deu esse privilégio de homem desfrutar do casamento. Boas. Então é preciso, exatamente, primeiro ponto para essas pessoas que vão entrar agora, não vão pelas emoções, vão com qualidades, vão preparados, formados, vão com sabedoria. E para saibam escolher exatamente pessoas que vão andar convosco durante o tempo que estiverem aqui na própria terra, aqui em vida. É preciso. Então, exatamente, e a outra. Sim, agora o conselho é para aqueles que não querem entrar no casamento. Bom, acho que o tempo não. Sim, o tempo, não, mas é mesmo um minuto ali. Um minuto ali, vamos. A questão é essa, de fato, para esses que não querem entrar para o casamento. Mas eles têm um motivo. Eles não querem entrar porque cada vez os outros lá são presos. Bom, exatamente. Paulo diz que ele diz na sua ideia de Paulo, melhor não casar, acho que é isso que ele diz. Tipo, os casados, fazem bem e não separam, mas aqueles que não estão casados fazem melhor, acho que é isso. Mas, por mais que Paulo dê essa ideia, irmão, nós, muitas das vezes, por causa das situações que estamos a vivenciar, estamos a ver certas realidades em outras pessoas, estamos a ver que muitos se privam de poder entrar nesta mesma missão, nesse ministério. Mas não podemos definir só por causa de alguma situação que estamos a vivenciar, estamos a ver alguns, por exemplo, no seu ambiente familiar, na sua casa, eles viram os pais se agredindo, viram uma relação, um casamento tão amargo e isso nos levou a se limitarem. Mas é preciso entender que nós, por mais que essas
essas experiências que nós fomos vivenciando, fomos notando, não podemos deixar desprevenidos só porque estamos a ver outra realidade, porque nós não somos Deus. Ninguém sabe se você amanhã, daqui a amanhã, vai passar a vida e teu coração vai, você vai ter aquele prazer de querer levar isso a sério. Então, o conselho é, por mais que você passou por essas experiências amargas, não é? Eu não vou aqui te exigir que case ou não case, porque a ideia que me também é muito boa nessa situação. Certo. Mas, prepare-se. Tenha uma formação sobre essa realidade. Fala para os experientes, né? Porque às vezes a questão não tem a ver muito com aquilo que você vivenciou, mas às vezes aqueles que foram os teus pais ou teus familiares que tiveram a vivenciar nessa realidade não tiveram condições para poderem se beneficiar ou mesmo te beneficiar. Ok. Às vezes as pessoas que você viu por às vezes você viu aquela realidade, um casamento amargo, não porque de fato o casamento é amargo, mas é porque eles não tiveram condições. Você pode ter condições para poder fazer o diferente, fazer o melhor. Então, por isso, isso não pode ser o teu limite, não pode ser o motivo que te limita. Porque se nós não sabemos, nós não somos Deus, de maneira que é um propósito. Deus, aqui na tua caminhada aqui na Terra, Deus permite que você possa se unir com alguém. Então, você querendo ou não, por mais que você tenha essas experiências amargas, você tarde ou cedo vai ter que arranjar uma parceira, um parceiro. Okay. Mas então, precisa a pessoa, antes de tudo isso, procurar estar formado, estar capacitado, para que, se Deus permitir, assim você tenha como gerenciar essa realidade. E não só também poder também já entrar ou aconselhar. Ok. Porque como um conselheiro também é muito bom. Mas conselheiro melhor ainda para nós. Exatamente. Outro ponto. Estamos mesmo na reta final. Agora são 30 segundos para esse grupo. Então, é um grupo praticamente daqueles que já estão dentro do casamento. Já estão dentro do casamento. Exatamente. São 30 segundos ao mesmo tempo lá fora. Está dentro do casamento, não tem como renovar em Cristo Jesus. Pela fé, na palavra do Senhor, não tem como restaurar isso. Todo aquele que desiste do propósito do casamento só por causa de algumas dificuldades, algumas situações. Eu quero dizer assim, essa pessoa não digamos que essa pessoa não tem capacidade para gerir, não tem capacidade para ser líder. Não tem essa capacidade. Então, o líder não é aquele que desiste por mínima coisa, por qualquer situação. Ele tem que procurar arranjar condições de método. Falamos muito bem, nós somos bons, nós somos na rua, mas um dos grandes homens, uma das grandes mulheres, é aquela que sabe gerenciar, liderar o seu casamento. Então, é preciso que não seja motivo de desistir, nós arranjamos outros parceiros, ou podermos, separarmos. Não, isso não é o adequado. Apenas precisamos reiniciar, fazer um autoexame, onde estamos a falhar. Amém. Onde eu falhei, onde a minha parceira falhou. Não muitas vezes no casamento nós entramos em questão de culpar e nós apontamos muito o nosso próximo, esquecemos a nós mesmos, às vezes a falha está em nós. Então, preciso fazer um autoexame, um reinicio, exatamente, procurar saber o que está a se passar. Então, nós temos que ser líderes. Temos que dominar, estou a terminar, amado, dizer o seguinte, que digamos aquele um grande líder, aquele que sabe gerenciar o seu lar, exatamente. Então, na questão nesse ponto aqui, eu quero dizer o seguinte, que é importante olhar para esse detalhe muito fundamental. Você sabe mesmo dominar o teu parceiro, a tua parceira, com amor e sabedoria. Então, nós temos que saber lidar com isso. Então, quando você se depara, quando sabe gerir essas coisas, então, de fato, você verá que as coisas serão maravilhosas, as coisas serão, de fato, uma grande bênção. Sim, senhor. Então, família, praticamente esses foram os 3 conselhos. Não. Missionário David. Família, pela conversa são 50 minutos de diálogo. Família, pela experiência desse homem, surge a última pergunta. Há quanto tempo é que o missionário é casado? Uau, a pergunta é forte. Pessoal, você responder? Está à vontade. Posso responder para Está à vontade. Há 15 anos. 15 anos. Essa é a razão da experiência. São 15 anos de muita missão. Então, nós estamos simplesmente... Olha, não sei cortar isso, mas o fator de estar 15 anos, digamos que não é suficiente para gerir isso. Sim, não é suficiente, mas... A graça de Deus, a graça do Senhor é que me alcançou, ao ponto que Deus me capacitou em poder lidar com os assuntos
Da da família. família, assunto Amém. do casamento. Não é o tempo. As É pessoas estão Deus. 40 anos, mais anos, mas lá é uma guerra. Mas é guerra. Casamento É é uma coisa Deus, fácil. é Você Deus tem ali. que ser dentro dos padrões Divino. da palavra de Deus. Amém. Porque quem sabe o essencial. Acho que diz o livro de Eclesiastes sobre um ponto ali muito importante. Uma corda com 3 nós dificilmente ela arrebenta. Exatamente. É um casamento quando há a mulher, o marido de Deus. É um show. My God. É um Está show. forte. Família, não, o tempo já não perdoa, nós temos já que me despedir. Então, a conversa aqui foi mesmo muito, mas muito agradável. E não é a primeira e nem a última, mas é a primeira de muitas vezes que teremos novamente o homem de Deus, o missionário David Mille, aqui no Enda Podcast, para falarmos de diversos assuntos. Um dos temas que poderíamos também desfrutar na próxima semana, talvez, seria as filhas na fé Uau. e os pais na fé dentro da igreja, Boa. Bom tema. não é? Bom tema. As filhas na fé e os pais na fé. Porque hoje em dia há muitos pais na fé que estão a namorar as filhas na fé. Oh, misericórdia. Então vamos ter que falar sobre esse assunto. Vamos ter que falar sobre Onde é que está o perigo disso aqui? os problemas disso. Yeah. Boa, concordo com Mas, isso. em todo caso, vamos terminar. Senão ainda vamos abrir mais um outro tema aqui. Mas, meu Deus, antes de encerrar, deixa ali as tuas saudações, mas seja um curto objetivo, já passamos. Passamos o tempo, Yeah. certo. Então, diz ali, vais mandar os teus agradecimentos ou cumprimentos, saudações, né? Eu agradeço a Deus, Depois nas redes sociais. a Deus, a minha esposa, meus filhos, a família, a sociedade, todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuem para que de fato eu possa fazer a vontade de Deus e ser um bom cidadão na sociedade, nesse caso, digamos. Estou grato por tudo. E dizer também que tenho um canal de redes sociais, A Verdade Liberta. Então vamos lá ver os vídeos. E peço perdão por estar ainda um pouco parado, mas estamos aqui reativados. Temos aqui um grande promotor que vai dar um avanço também nesse mesmo Vamos dar projeto. suporte, sim. Exatamente. E o número de telefone é 944 43 80 26. Repete só? 944 43 80 26. Amém. Se alguém precisar de um aconselhamento sobre casamento, não tem problema. Podem ligar. Pode ligar, não tem problema. Vamos conversar, vamos Amém. aprender junto. Muito bem. Então, família, assim, chegamos na reta final de mais um podcast, Enda Podcast, e agradecemos pelo carinho da vossa audiência ali em vossas casas, nos tablets, computador, telefone. Muito, mas muito obrigado. Quero dizer que Deus abençoe Angola e a todos quantos são os nossos seguidores inscritos no YouTube. E até já. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Sim, senhora.